Está começando mais um SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. Nele você acompanha entrevistas com personalidades relevantes da cena política, econômica e social do país, com o objetivo de repensar o Brasil com os desafios que temos pela frente. E a nossa convidada de hoje é Jupiara Gonçalves Castro. Ela é uma incansável lutadora pela igualdade racial no Brasil. Luta essa que começou lá nos anos 70, no Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo, ela foi fundadora do Núcleo de Consciência Negra da USP. Olá, Jupiara, é um prazer recebê-la no nosso programa. Olá, o prazer é todo meu. Conta pra gente, você nasceu em uma família de classe média no Rio de Janeiro. Mesmo vindo de uma família de classe média, você sentiu o racismo desde cedo. E como é que foi, como que nasceu a sua batalha pela igualdade racial? Bom, não é porque eu nasci numa família de classe média que o racismo não estava presente. Ele se agudiza muito mais quando você está entre diferentes, né? Então, já na década de 70, já nos anos 60, você já percebia os tratamentos diferenciados. Tanto é que eu estudei numa escola de pretos no Rio de Janeiro, que era o Colégio Curupaiti. Eu, meus irmãos, depois estudamos no colégio público, com a perda do meu pai, e que também era um colégio de bairro, onde tinha um contingente de negros já maior. A questão do racismo, ele não está pautado pela sua classe social. A questão do racismo, ele está pautado pelas diferenças e como as famílias se relacionam com essas diferenças, como educam seus filhos. Então, negros sempre serão vistos neste país como trabalhadores escravizados que o foram. E aí você entra na militância no movimento estudantil negro, ainda no Rio de Janeiro. Eu entro na militância no movimento comunista, né, e com uma tarefa naquela época, que era de discutir as relações étnicas raciais dentro do partido. Porque já naquele momento os partidos não discutiam a questão étnica racial. Então, se você fizesse a transformação social, você eliminaria o racismo, que é um ledo engano de todo mundo, como ficou comprovado agora que nós tivemos que botar o debate em pauta e fazer algumas políticas públicas para poder tentar minimizar o racismo no país. Mas não resolveu o problema. Não, está muito longe de resolvê-lo. Você acha que não é por aí? Não, eu acho que é por aí. Eu acho que nós temos, entre os nossos políticos hoje, que ocupam o centro do poder, seja municipal, estadual, federal, tem uma vontade da perpetuação, até para o seu projeto político, do racismo. Porque sem o racismo, sem me ter com um salário muito aquém do que é a minha capacidade, eles também não podem manter o teu salário baixo. Então, a questão de ser negro, ele também resvala nos não negros, porque é a partir do meu tratamento que é dado o tratamento aos trabalhadores brancos. E aí, quando que você decide vir para São Paulo? Em 1983. Em 1983, a gente estava com o movimento já em ebulição no Rio de Janeiro, que era a fundação do Aguibara Dudu em 1982, e numa discussão com o MNU, me propõem que eu venha para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para poder estudar ou trabalhar, mas tinha que ser dentro da Universidade de São Paulo, que era para poder instituir o debate étnico-racial, não só com o viés da academia, mas com o olhar do movimento estudantil, do movimento dos trabalhadores,
para você poder ter, então, o olhar da comunidade universitária neste tema que nos era muito caro, numa universidade extremamente elitista. Uhum. Como é que era articular esses movimentos naquela época? Nessa questão, São Paulo, Rio de Janeiro deu um pontapé inicial, São Paulo demorou mais para fazer esse trabalho de... Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, tinha um eixo. Aqui, dentro das universidades é que faltava a gente consolidar. Você só tinha a fala dos docentes, dos acadêmicos, que escreviam texto, faziam discussões, mas o negro não como sujeito, como objeto de estudo desses professores brancos. Podemos falar que agradecemos Florestan Fernandes, Otaviani, mas, por outro lado, não tinha o nosso olhar dentro dessa discussão. Então, com este movimento, foi muito importante, porque quando a gente funda o Núcleo de Consciência Negra, em final de 1987, a gente coloca o olhar dos 3 segmentos dentro dessa discussão. E aí surgem as denúncias de racismo na universidade, surgem propostas para melhorias, pensamos a inclusão de trabalhadores, como incluí-los, né? E como você respaldar aqueles 2, 3 alunos negros que tinham na universidade e 5 docentes naquela época só negros. Uhum. Você falou em 3 segmentos, quais são eles? O segmento é os servidores docentes, os discentes e os servidores técnico-administrativos. Jupiara, você também foi diretora da FASUBRA. Sim. FASUBRA, que é a Federação de Sindicato de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior, públicas do Brasil. Como que foi esse trabalho? O quanto é importante ter esse trabalho de sindicato nessa questão racial? Para mim chegar à FASUBRA, eu fui diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade de São Paulo. Então, de 87 a 2000, eu fiz esse trajeto como representante dos servidores técnicos administrativos da USP. Na FASUBRA, eu tive um papel que foi o papel de instituir o debate a nível nacional da questão étnica-racial, pensar a saúde dos trabalhadores das instituições de ensino superior e fazer uma discussão mais aprofundada do papel da mulher dentro destas instituições. Então, eu acho que todas as discussões ela tinha o recorte étnico-racial. Porque quando você fala em saúde, quando você fala em educação, quando você fala no trabalho, você não pensa que há uma diferença nas relações, né? Porque o negro ele nunca é percebido como sujeito. Então, a gente conseguiu fazer esse recorte e hoje nós temos um debate em todas as instituições federais, estaduais e temos algumas universidades municipais no país que fazem esse debate e que hoje nós estamos com um trabalho, eu acho que bem bom. Não digo que seria a maravilha que almejamos, mas é um trabalho que dá para os técnicos, docentes e discentes fazerem uma discussão mais harmoniosa. Jupiara, como era essa USP, a Universidade de São Paulo, quando você chegou aqui e como ela está agora em relação a essa questão racial? Olha, a Universidade de São Paulo, em 1986, era uma universidade
como as demais universidades, maravilhosa, com trabalhos acadêmicos elogiados a nível nacional e internacional, as relações de trabalho muito ruins no que se tocava à relação étnica-racial, porque quando um trabalhador negro sofria opressão, as pessoas diziam que ele era incompetente, não pegava o cerne da questão, porque ele sofria, era uma perseguição por ser negro, porque a Universidade de São Paulo ela não foi pensada para você ter negro nem como docente, nem como discente e nem ocupando nenhum cargo que lhe dê algum destaque. Ela é pensada para negro limpando a universidade, cozinhando na universidade, mas não em serviços considerados secundários. Isto, não em serviços melhorados, né? Então, quando nós começamos a perceber o quão era grave a situação do racismo e travestido de uma coisa assim, se você não vai porque você não tem competência, né? Então, quer dizer, o negro que sofre perseguição é porque ele era incapaz. Até quando você toma isso na mão e começa a discutir, começa a criar critérios para você ver a questão étnica racial como um grande empecilho para o seu desenvolvimento. Houve mudanças, né? Mas ainda está muito aquém do que a gente pretendia e pretende que a universidade se coloque. A universidade, a gente falava, você não vê branco na universidade, você não vê negro na universidade. Isso não era verdade. Você via negros, só que era tão invisibilizado pelas atividades que ele cumpria. Se você entrava no campo da USP, os jardineiros, né, eram negros. Se você vai para o hospital universitário, as atendentes, os auxiliares de enfermagem, sua grande maioria são negros. Se você vem para o COSEAS, para a refeição, a grande maioria das mulheres trabalhadoras naquele posto são negras. Os segurança, os vigias, mas a gente dizia que não tinha negro. Bom, não tinha negro ocupando funções que é considerada pela sociedade funções de relevância, né? E que quer dizer, você tinha 5 docentes negros em 88 na Universidade de São Paulo. Você tinha meia dúzia de alunos distribuídos na Universidade de São Paulo. Estou falando isso na capital e no interior. Então, quer dizer, é uma outra coisa, né? O jogo político. Eu posso ter 3 pretinhos estudando na USP, mas eu não posso ter os pretos estudando na USP, porque você mascara o racismo, você diz não há racismo, nós temos 3 alunos que são competentes e passaram no vestibular para a USP. Fato que acontece em outros segmentos da sociedade também, né? Claro. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua conversando com a Jupiara Gonçalves Castro, do SP Brasil. A gente volta já. Estamos de volta com o programa SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Jupiara Gonçalves Castro, uma lutadora pela igualdade racial no nosso país e também fundadora do Núcleo de Consciência Negra da USP. Eu começo esse bloco por essa questão. Qual é a importância da criação desse Núcleo de Consciência Negra na Universidade de São Paulo? Bom, a importância desse núcleo é que ele é o primeiro núcleo que lança a ideia de um curso pré-vestibular nas universidades públicas brasileiras. Então, em 1994,
nasce no Núcleo de Consciência Negra o curso pré-vestibular para negros e carentes. Então, este daí era o objetivo nosso, de nós qualificarmos os negros que saíam do ensino médio para poder disputar uma vaga na universidade. Concomitantemente, nós lançamos o programa de reparações já no país. Então, isso foi lançado no Maxud Plaza, a gente foi, jantamos e não pagamos a conta, dizendo claramente que era pelo programa de reparações. Então, quer dizer, o que a sociedade nos devia, nós estávamos cobrando naquele momento. Isso daí foi discutido com os alunos da Faculdade de Direito, como que se fazia isto, né? Nós lançamos, então, um programa de reparações que era $106 mil para cada descendente de afro-brasileiro, que era a questão do ensino, acesso e permanência, que era a discussão de uma legislação que garantisse e resguardasse os nossos direitos, e a partir daí abrimos uma discussão com o Congresso Nacional, com alguns parlamentares do Congresso Nacional, naquele momento o deputado Paulo Paim e o deputado Luiz Alberto. E eles compraram a ideia, e hoje nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei 10.639. Hoje nós temos um arcabouço de políticas públicas para a saúde da população negra, que é um trabalho que sai do Núcleo de Consciência Negra, articulado no país inteiro, para que a gente pudesse ter um mínimo de respaldo legal para a nossa inclusão na sociedade, né? Quando eu digo inclusão, é porque nós estávamos totalmente excluídos do processo de ser sujeito nesta sociedade. Então, eu acho que a importância do núcleo é tirar também o debate do centro acadêmico e trazê-lo para o centro político. É se preocupar com os assassinatos que vêm ocorrendo o tempo inteiro da população negra, que a gente fala que é o genocídio da população negra, o encarceramento desta população que é feita cotidianamente, com provas ou sem provas, os julgamentos que levam eternidade para ser realizado. Então, o nosso papel, enquanto núcleo de consciência negra, ele muda o andar e o pensar das universidades públicas brasileiras. E ele chama a universidade para fazer o debate, para fazer a formação desses recursos humanos, percebendo que a sociedade ela é multirracial e pluricultural. Portanto, não dá para você fazer uma formação anglo-americana ou eurocêntrica dentro das universidades públicas. Você tem que realmente recheá-la, permeá-la com as questões étnico-racial, com as questões africanas, né? E percebendo que a África não é um país, é um continente, portanto, você tem que passar por todas as línguas, culturas que compõem a sociedade brasileira, do povo negro. E esses núcleos se espalharam por outras universidades? Existem outros núcleos de consciência negra? Existe hoje no movimento estudantil. Os sindicatos abriram cursos pré-vestibulares, montaram o GT antirracista. Hoje o movimento estudantil, tanto na Unicamp como na UF, reivindicam o nome de núcleo de consciência negra, né, para se fazer o debate.
mas quando foi assumido pelo movimento dos trabalhadores, foram assumidos como curso pré-vestibular, por exemplo, da UFRJ, curso pré-vestibular de Pernambuco, né, do Sindicato de Pernambuco. Então, estes cursos que ele cresce e faz a discussão, né, ele não leva o nome do Núcleo de Consciência Negra. Ele nasce com a sua identidade própria local. Uhum. A senhora disse que naquele momento não era considerada nem uma inclusão, ainda estava numa fase anterior a uma inclusão na sociedade. Como que você vê essa inclusão nos dias de hoje? Bom, se é que nós podemos falar que tem inclusão, né? E agora, o pouco que nós avançamos, estamos prestes a perder, né? Você tem um governo muito conservador, que segue uma linha política de Casa Grande e Senzala. Então, o pouco que nós conquistamos, a gente vai ter que fazer, eu acho que uma luta maior para poder mantê-la. Agora, os avanços que nós tivemos nesses 14, 13 anos, foi um avanço que nos possibilita a fazer um debate mais sério com a sociedade. Porque até pouco tempo, com todos os esforços que nós fazíamos e fazemos, éramos considerados indolentes, né? Nós conseguimos provar que o sistema racista da sociedade é que não nos permitia acessar aos benefícios, aos privilégios que a classe média branca e os ricos desse país tinham, que era de poder chegar numa universidade pública de boa qualidade, estudar, poder trabalhar a partir do conhecimento adquirido. E eu quero só aqui resgatar uma coisa, né? Nós somos considerados indolentes, mas foi o povo negro africano que trouxe para este país a medicina, a arquitetura, a engenharia, a agricultura. Então, e assim, porque não era nobre os senhores de Portugal trabalharem. Trabalho não era uma coisa da nobreza, é só você pegar a história e ver. Então, quem construiu, quem trouxe o saber foi o povo africano, e que vai se perdendo ao longo do tempo exatamente por esta visão medíocre que tinha os colonizadores e que seus descendentes hoje no poder têm a mesma visão e que não nos deixa avançar para a construção de nação. Quer dizer, é muito triste você saber que os governantes desse país nem projeto de nação têm, né? Então, esta questão de deixar os negros fora, de excluí-los do processo, aonde eles podem continuar avançando num projeto de sociedade com a visão do povo que vive nas periferias e no centro, isto desqualifica e prejudica muito o país. Então, quer dizer, o que é a nossa inclusão? Nossa inclusão ainda está muito longe. Jupiara, qual que é a sua opinião em relação à lei de cotas raciais, que foi sancionada em 2012 pela presidente Dilma Rousseff? Olha, a lei de cotas, ela, como eu já te disse, a questão de acesso e permanência surge lá atrás. A gente tem um projeto que é um projeto maior, que trata do ensino fundamental, médio e superior, mas a lei de cotas, para mim, é um pequeno avanço, mas tem que ter uma garantia. Por que eu digo que ele é um pequeno avanço? Porque ele não garante a reserva de vaga e ele não garante a permanência. Porque é muito diferente
dos filhos de classe média e dos filhos de rico, essa juventude pobre e preta que está entrando na universidade, ela não tem como se manter. Para poder estudar, elas têm que trabalhar. Então, enquanto a classe média e a classe mais abastada, o trabalho deles é só estudar. Então, quer dizer, tem que ter mecanismo de garantir que essa juventude carente possa estudar, que tenha tutoria, que realmente, para poder até correr atrás do prejuízo, né? Porque os filhos de pobre não têm acesso a tantos livros quando estão no ensino fundamental, ensino médio. Não lhe é estimulado a fazer todas as leituras, lerem grandes autores, enquanto o filho da classe média e abastada são estimulados a fazer isso. Até para você fazer isso, você tem que garantir nas universidades públicas uma permanência efetiva com uma tutoria para que esses jovens possam efetivamente estudar e avançar. Mesmo assim, tem um estudo que é a Universidade 2020 da UERJ, feito pela ex-reitora Nilceia Freire, que demonstrou que no final do primeiro grupo de cotas que teve na UERJ, a primeira aluna em medicina que conclui o curso com louvor era uma aluna negra de periferia e que assim, foi por muito apoio dos colegas e de alguns docentes que ela conseguiu fazer todo esse processo. Então, é possível. Agora, tem que ter uma coisa que é investimento na educação. Não se pode cortar recursos da educação e da saúde por 20 anos, porque você está prejudicando 2 gerações, você está prejudicando todo um programa que poderia ser de levar este país a um ranking de internacional de boa convivência, se não tivesse esses cortes. Ok. A gente vai fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o SP Brasil. Até já. Voltamos com o programa SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. Hoje a nossa entrevistada é a Jupiara Gonçalves Castro, uma lutadora pela igualdade racial no nosso país. Jupiara, no bloco anterior, eu te perguntei a sua opinião em relação à lei de cotas. Eu queria também saber a sua opinião em relação à lei que tornou obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. Olha, é sempre favorável, mas só que para você ensinar história da África, você tem que formar profissionais nesta área. Tivemos algumas pessoas altamente capacitadas, como o professor Henrique Cunha Júnior, a professora Regina, diversos quadros importantes que se dedicaram a montar e a qualificar professores tanto do ensino médio como do ensino fundamental neste processo, né? Só que as universidades ainda carecem disso. Não tem como cadeira, né, o ensino da história da África. Você vê professores universitários ainda, né, com uma carência grande de ter conhecido grandes autores africanos, de estudar efetivamente a história da África. Você encontra bons professores, historiadores que têm, mas para o número que a gente pensa de formação destes profissionais no país, não houve um empenho grande do Estado em relação a isto. Eu tenho certeza, a discussão, o ensino da história da África é fundamental para você até pensar as outras
culturas que vieram depois da história da África. Então você conhece Roma, você conhece até o Egito, que eles fazem questão de tirar da África, mas é África. Você vê estudos da Grécia, e você carece muito de ter a história da África. Então, é primordial que a gente efetivamente inclua no currículo escolar e formem os professores para esta cadeira. Agora, se diz muito que existe no Brasil uma harmonia entre as raças. Você acha que isso acontece realmente? Nós vivemos uma democracia, uma falsa democracia ou não? Olha, é só você olhar a estatística de quantos pretos são mortos diariamente. É só você olhar a estatística e ver quantos pretos estão encarcerados. É só você olhar a estatística e ver quantos pretos estão na universidade. É só você olhar a estatística e ver quantos pretos são executivos nesse país. A partir daí, a gente pode dizer se tem ou não uma democracia racial nesse país. Não há, não houve, e nós estamos numa briga ferrenha para ocupar os nossos espaços. Então, o mito da democracia racial, que foi vendido nos anos 60 e 70 para o exterior, cai por água nos anos 80, quando a gente consegue efetivamente comprovar que não há nenhum tipo de democracia racial nesse país. E aí vamos falar da miscigenação, homem branco, mulher negra em homem branco, que é muito mais difícil você ver, né, os casais, né? Eu falo casais casados, como essa sociedade constitui o pensar das relações, né? Você vê que no período da escravidão, o que houve foi estrupos, né? Quando você não é dono do seu corpo, você é uma mercadoria, você não consente uma relação. Você é violado nessa relação ou violentado nesta relação. Voltando agora para os tempos atuais, você acha que o capitalismo é racista? Claro, o racismo é um dos tripés do capital, né? Como eu de uma outra maneira eu te disse, o meu salário, ele determina o seu salário, né? Se eu posso ganhar R$100 sendo jornalista, tendo mestrado, doutorado, se eu posso ganhar R$100, você como homem branco pode ganhar R$400, porque você ganha muito mais do que eu, porque você é um homem branco. E esta é a forma de puxar sempre para baixo os salários, olhando de quem ganha o piso. E quem ganha o piso sempre são os negros. O pior salário é da mulher negra, depois vem do homem negro, né? Aí depois vem da mulher branca, aí depois vem do homem branco. Então, quer dizer, o capital se beneficia do racismo para poder gerir, ainda nos faz ficar fazendo competição que não vai nos levar a lugar nenhum, né? Uhum. Olha, segundo os dados mais recentes publicados pelo IBGE, os negros representam cerca de 54% da população do Brasil, mas na parcela do 1% mais rico, cerca de 79% são brancos. Do outro lado da balança, entre os 10% mais miseráveis, 1 em cada 4 pessoas são negras. Mais um dado que comprova tudo isso que a gente vem falando, né? Mais uma vez, estatisticamente fica comprovado que neste país não tem democracia racial e não tem justiça racial, nem econômica, nem política, e a gente precisa abrir os olhos da sociedade e dizer que a questão do racismo não é um problema do negro, é um problema de todos nós.
Nós precisamos fazer a transformação da sociedade para que efetivamente ela possa ser justa. E qual que você acha que é o maior problema dentro desse problema da desigualdade racial e do racismo que precisa ser resolvido atualmente? Nossa, olha, teria sido... São vários problemas dentro do problema. São vários. Eu acho que o maior problema seria a falta da integridade dos políticos, da honestidade dos políticos, porque são as casas, como a Câmara, como a Assembleia Legislativa, como o Congresso Nacional, que fazem leis. Cada vez que você, de uma forma desonesta, pequena, você faça a lei que alija do processo esta população, você é um criminoso e você não consegue fazer lei para toda a sociedade. Então, quer dizer, um dos grandes problemas que nós temos são os políticos. O outro grande problema que nós temos é o judiciário, que não caminha de verdade para solucionar, para julgar os casos da população encarcerada. Outro problema para mim é o educacional e de saúde. Então, quer dizer, nós precisamos resolver estes macros problemas para a gente poder ver como consegue solucionar os outros que também são graves, que são a questão da educação da população brasileira. Você acha que esse momento que a política brasileira está em total crise, que começa, não sei até que ponto, ser passada limpa, você acha que é um ponto de partida para mudanças como essa, até para a questão racial, ou você não acredita? Olha, em primeiro lugar, não está se passando nada limpo. Porque quando você elege um segmento político para você perseguir e dos outros você empurra para debaixo do tapete, você não está passando nada limpo. Passar a limpo seria se você pegasse todos os culpados, não me interessa de que partido seja, e fizesse disto um julgamento. Para além disto, não é dizer, eu achei que é um robô. Robô vai preso, tem que ser preso, julgado e tem que devolver tudo que roubou os cofres públicos. Então, quer dizer, eu não tenho nenhuma esperança, eu já falei, este governo, tanto a nível federal, estadual como municipal, são conservadores, para além de conservadores, todos são racistas. Não tenho nenhuma ilusão que neste Congresso que está em Brasília, que esta Câmara que eu estou aqui nela hoje, e que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo vão pensar em políticas públicas que resolvam a questão étnica-racial, porque a sua grande maioria dos parlamentares rezam pela mesma cartilha que hoje, então, o presidente da República dita. Então, não tenho nenhuma ilusão. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o programa SP Brasil. Voltamos com o programa SP Brasil pela TV Câmara de São Paulo. E hoje a nossa convidada é a Jupiara Gonçalves Castro, uma lutadora da igualdade racial no país. Jupiara, você acha que é possível a gente traçar algum comparativo entre o racismo existente no Brasil e em outras nações? Olha, a questão do racismo, seja em que regime for, ele precisa ser enfrentado de frente. Por exemplo, Cuba, um país socialista que não resolveu a questão étnica-racial. Estados Unidos, um país extremamente capitalista, que não resolveu a questão racial. A diferença que tem que em Cuba, os negros têm acesso à universidade pública, à saúde pública. A diferença do Brasil também para os Estados Unidos é que os negros enfrentaram
o racismo lá de uma outra forma, porque era explicitado e se organizaram, fizeram universidades para negros, acessaram a universidade, as universidades dos Estados Unidos. Aqui o mito da democracia racial nos impediu de fazer o acesso às instituições, sejam elas de ensino, sejam elas de saúde, de instituições de qualidade, enquanto cidadãos daqui. Então, quer dizer, o paralelo que se pode se fazer é todos os lugares que não discutiram e não discute a questão étnica racial, o povo negro continua sendo segregado e subjugado. Nós estamos num processo de fazer esta mudança, a mesma mudança que faz o negro nos Estados Unidos, que você olha na TV e você se vê como sujeito consumidor, você olha na TV, você vê o médico, você vê o engenheiro negro, então, sujeitos da sociedade. Então, é isso que nós queremos. Nós queremos que os negros brasileiros sejam incluídos como sujeito desta sociedade. Tem um dado aqui que eu gostaria de citar e que você comentasse na sequência. 150 anos, com o ritmo atual de inclusão, esse é o tempo que as empresas levarão para igualar o número de negros em seus quadros à proporção de afrodescendentes no país. Essa conclusão ela foi feita por um grupo de trabalho de direitos humanos do Instituto Ethos. Você acha que a gente vai levar todo esse tempo ainda para conseguir chegar nessa proporção? Eu acho que a proposta do governo federal, e que está sendo encampada por outros governos, nós vamos levar um pouco mais. Porque quando você tira recurso da educação, da saúde, quando você faz uma reforma da Previdência do tamanho que está se fazendo, quando você propõe uma reforma trabalhista da envergadura desta que está sendo proposta, e quando você abre um processo para terceirização, nós não vamos ter negros ocupando cargos executivos, nem daqui a 150 anos. Então, quer dizer, nós estamos voltando ao período da escravidão no Brasil de uma maneira disfarçada. Que a minha próxima pergunta tem um pouco a ver com isso. O que é mais perigoso? O racismo escancarado, que acontece muito, o silêncio de quem sofre com o racismo ou a hipocrisia de uma sociedade racista, de certa forma, envergonhada? Bom, eu vou começar pelo final. Eu acho que essa sociedade não é envergonhada, né? Eu acho que as pessoas fazem racismo escancaradamente, mas de forma sutil, vamos dizer. Usam as leis, diz que é para todos, mas ela mira num público-alvo, né? Então, eu acho que o pior racismo é o racismo esse que é desavergonhado, mas que ele se escora nas estruturas, nos pilares do Estado. Na sua opinião, o que é ser negra no Brasil? Ser negra no Brasil é isso. É matar todo dia um leão, vir para cá fazer esta conversa e lutar cotidianamente para transformar o Brasil. Porque esse Brasil não é justo, não é igualitário, não é equânime. Então, ser negra no Brasil é ter a coragem de dizer o quanto o Estado é racista. Ser negra no Brasil é fazer essa luta no cotidiano, dentro do espaço de trabalho, na sociedade brasileira e dentro das instituições. Ainda na minha pergunta anterior sobre uma sociedade racista envergonhada, a hipocrisia e o silêncio de quem sofre com racismo, o quanto que a luta, a causa, acaba perdendo quando o negro que sofre o racismo
se silencia? Perde muito, porque a gente também tem que compreender uma coisa que, assim, eu já escutei pessoas que não denunciaram porque elas perderiam o emprego e não arrumaria outro emprego. E como que você faz para você lidar com um dado tão concreto como esse? Sabendo que essa pessoa vai adoecer, porque o maltrato te adoece, física, psicologicamente, emocionalmente, né? E você não poder botar na discussão este ato racista. Então, quer dizer, o silêncio atrapalha a luta e mata mais o negro. Ou ele morre por uma dessas doenças que eu estou te colocando, ou ele se suicida, como já se suicidaram diversos negros neste país por causa disso. Então... Mas em certo ponto é totalmente compreensível. Não é que eu tento compreender, eu não aceito, né? Mas eu tento compreender, porque quando você fala no pão de cada dia de um trabalhador negro e que está sofrendo um massacre, você faz o quê? Quais são os meios? Porque o Estado não te respalda em mecanismo para que você possa denunciar o agressor ser afastado. A gente tem um país de dimensões continentais. Como que você vê? Existem diferentes racismos dentro de um mesmo país? No caso, o nosso país? Eu costumo dizer que o racismo ele é todo igual. Ele tem uma forma mais perversa, né? Porque apesar que isso se junta, você pode ver isso no país inteiro, mas no Nordeste, uma das características do racismo é que ela está muito imbricada com o machismo, com a homofobia. Mas isso também não está muito longe de São Paulo. Você percebe? Aqui é a questão dos coronéis. Aqui é a questão das famílias quatrocentonas ainda, né? Que não tem muita coisa, mas tem a pose e o brasão lá dos 400 anos. Então, se você for ver neste país continental, com processo de estruturação culturais que a gente tem que respeitar, mas que são diferenciadas, a gente vai ter que fazer uma análise mais profunda de como se distribui o racismo. Mas o racismo é o racismo. Agora, os métodos de empregá-los é que são diferenciados em alguns locais. Você acha que o movimento negro no Brasil, ele se fortaleceu nos últimos anos? Olha, o movimento negro no Brasil, nesses últimos 15 anos, ele sofre de uma coisa que é gabinete, né? Grandes quadros do movimento, o que não é ruim, foram para o governo federal, em algumas cidades, alguns estados, mas conseguiram avançar em algumas coisas, elaboraram. Este retorno à base é que ela fica complicada, né? Porque você, quando é gestor, você depois volta a ser militante, um reivindicador, você tem que recompor a sua base social. Então, eu acho que nós estamos passando por um novo processo de recomposição da base social do movimento negro. E aí eu estou falando do movimento negro porque somos de matizes diferentes,
Eu estou falando do movimento negro socialista, do movimento negro que reivindica a transformação social. Porque os outros movimentos negros sempre estiveram encastelados e o seu maior projeto era cuidar da sua causa pessoal. Então eu falo isso com muita tranquilidade. Eu tenho o hábito de dizer que sou militante do movimento negro desde a barriga da minha mãe, porque na minha casa se discutia muito a questão étnica racial e a gente precisa dizer com todas as letras. Igual a movimento de partidos políticos, centrais sindicais, movimento negro não é o movimento negro, são os movimentos negros. Falta essa conversa dentro de casa? Eu acho que falta. Eu acho que hoje nós estamos num processo das pessoas se assumirem como negro, de se sentir empoderado, porque começa a ter acesso à sua história, não é a história do negro escravizado, mas é da onde você vem, como você chega ao Brasil, e as pessoas começam a discutir que o seu papel na sociedade brasileira não é um papel inferior, é um papel de protagonismo mesmo. Então, eu acho que isso fortalece a nossa estada e construção nesta sociedade. Ok, Jupiara, gostaria de agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço vocês e estou à disposição para continuarmos conversando. O programa SP Brasil de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência e até uma próxima. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.